Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai me assistir, mas eu estou gravando bem cedinho esse conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer o seu conhecimento, vai te acrescentar em muito. Se você não conhecia ainda a história do Messias apóstata, do primeiro grande levante sionista cabalista, eu vou mostrar para você agora. Essa história é verídica. Poucos judeus dão notoriedade a este fato, mas ele é real. Aconteceu no ano de 1666. É o ano apocalíptico, defendido inclusive por milenaristas. O calendário místico foi revelado na Zohar. Zohar, que é o livro do misticismo no judaísmo. Vocês vão ver comigo aqui conexões com Apocalipse capítulo 2, versículo 9, quando fala da sinagoga de Satanás. Vocês vão inclusive identificar as epístolas paulinas aos Tessalonicenses. Vocês vão entender, muitos vão entender, as conexões da origem do movimento sionista cabalista. Vamos lá. Essa história é muito importante para você compreender a perspectiva dos judeus para com o surgimento do seu Mashiach, o falso Messias, e como os cabalistas têm grande influência nessa história. Hoje eu vou te falar sobre Shabbatai, ou Shabbatai Zevi, o Messias apóstata, que enganou milhares de judeus e no fim de sua vida se converteu ao islamismo. Este é o maior movimento de unção, reconhecimento de um falso Messias da história do povo de Israel. Mas é claro, eles rejeitaram o verdadeiro e único Mashiach, ungido Cristo, que é Yeshua. Mas na história eu posso destacar para vocês dois grandes falsos Messias que surgiram. E um deles é justamente Shabbatai Zevi, ou Shabbatai Zevi, o líder que surgiu na Turquia, onde a Bíblia diz que está o trono de Satanás e a sinagoga de Satanás. Bom, ali em 1666, 1666, um ano bem cabalístico, o ano da revelação do Mashiach segundo a Zohar, 1648. E a partir daí, aos 22 anos, surge esse homem. Esta é certamente uma história intrigante e reveladora para muitos de vocês. E tenho convicção que todos vão buscar nas páginas da Bíblia as muitas histórias e passagens que cruzam ao surgimento do falso Messias, exaltado por milhares de judeus no mundo. Das viagens de Paulo aos escritos de João para a igreja de Esmirna, até as origens do movimento sionista cabalista. Vamos lá. Vocês precisam entender que o terrível sofrimento do povo judeu aumentou esse sentimento, as aspirações de um surgimento de um Salvador, de um Messias. As dispersões dos judeus por vários lugares da Europa e do mundo fazia inflar o sentimento de que os judeus precisavam de um Salvador, um Messias. Nesse momento, os judeus estavam sendo perseguidos em vários lugares da Europa. E isso fazia com que vários homens se levantassem com aspirações messiânicas. Nascido em Esmirna, Turquia, em 1626, Shabbatai Zevi, que significa Saturno, e na tradução judaica, Saturno era o planeta mais elevado e que tinha uma relativa conexão com o Messias. Ele afirmou ter nascido no Tisha B'Av, a data de destruição de ambos os templos, e tradicionalmente considerada o aniversário do Mashiach. Já na juventude, demonstrou ser muito habilidoso com as palavras, ser um jovem inteligente e brilhante, talentoso e muito estudioso do Talmud e da Cabala. Aos 22 anos, após ter mergulhado no misticismo da Zohar, ele alegou ter a alma do Mashiach e ser o libertador de Israel. Ele se inspirou em trechos cabalísticos da Zohar, que muitos interpretavam que naquele ano, 1648, surgiria o Messias. A expectativa apocalíptica também era forte por causa dos milenaristas ingleses e holandeses, pois diziam que o ano de 1666 era um ano que Israel seria restaurado, voltariam para sua terra, e o Messias de Israel, o falso Messias, se ergueria para o mundo. As novas seitas dos judeus de Esmirna crescia e provocava rivalidade com os outros rabinos. Porém, Shabbatai era muito eloquente, bom em música e fazia muitos jejuns e banhos ritualísticos, chamando a atenção de toda a comunidade judaica na Turquia. A sinagoga de Salônica, ou como você conhece na Bíblia, a cidade grega, Tessalônica, foi onde ele fez muitos sermões
milagres e atos místicos da Cabala. É a tal feitiçaria no judaísmo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9, diz assim: Eu sei de tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Paulo, em sua segunda viagem missionária, também pregou e fundou uma igreja na cidade grega de Salônica, ou Solônica, como vocês conhecem na Bíblia, Tessalônica, para onde encaminhou 2 cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. O Shabbatai passa a citar o nome impronunciável de Deus, contido no Tetragramaton, ou Tetragrama Sagrado, que só pode ser falado durante a expiação pelo sumo sacerdote. Ele começou a citar o nome sagrado de Deus. Este falso Messias se dizia dotado de poderes divinos, e que inclusive poderia voar, mas não fazia em público porque seus seguidores não estavam santificados o suficiente para ver tal prodígio. 3 rabinos cabalistas testemunharam que Shabbatai era o Messias. Entre eles estava o cunhado do proeminente rabino Joseph Ergas. Por volta de 1651 a 1654, os rabinos baniram Shabbatai e seus discípulos de Esmirna, na Turquia. É incerto para onde ele foi de lá, mas em 1658 ele apareceu em Constantinopla. Lá ele conheceu um pregador, Abraham Yarshin, um discípulo do estudioso talmúdico Joseph de Trani, que confirmou sua missão messiânica. Disse que Yarshin forjou um manuscrito em caracteres arcaicos que testemunhava a afirmação de Shabbatai de ser o Mashiach. Esse manuscrito intitulava-se A Grande Sabedoria de Salomão e começava, aspas, Eu, Abraão, estive confinado em uma caverna por 40 anos e fiquei muito surpreso que o tempo dos milagres não tivesse chegado. Então foi ouvida uma voz proclamando: Um filho nascerá no ano hebraico de 5.386, o ano de 1626 da Era Comum, a Mordecai Zev, e ele será chamado Shabbatai. Ele humilhará o grande dragão. Ele, o verdadeiro Messias, se assentará no meu trono. Fecha aspas. Shabbatai era habilidoso com a música e muito sábio. Ele cantava salmos e poemas europeus e encantava milhares de pessoas em Jerusalém. O ato emblemático de sua esquizofrenia foi se casar com uma mulher judia refugiada da Polônia, que acabou se tornando órfã e prostituta. Seu nome era Sara. Sara conseguiu fugir da Polônia. Rodou em vários lugares e, após ter se prostituído, Shabbatai ficou sabendo de sua história. Então, para dar um tom e um apelo mais dramático e enigmático à sua jornada messiânica, ele decide, então, fazer o segundo casamento. Isso porque, na sinagoga de Esmirna, o falso Messias decidiu fazer uma cerimônia em que ele se casava com a Torá. Agora, ele dando um tom romântico e agregando para si uma multidão, ele decide se casar com uma prostituta. Ao fazer isso, automaticamente, os intelectuais, conhecedores da Bíblia, conhecedores da Torá, perceberam que este homem, de fato, era o Messias. E o engano aumentou. Por quê? Ele estava fazendo a mesma coisa que o profeta Oséias. O profeta Oséias, por ordem divina, tomou para si, no início do seu chamado, uma prostituta como esposa. E ele, então, se casou com essa prostituta chamada Sara. Em 1655, um homem rico e de grande influência chamado Natã anunciou que a era messiânica começaria em 1666, com a conquista do mundo sem o derramamento de sangue. O Messias lideraria as 10 tribos perdidas de volta à Terra Santa, montado num leão e com um dragão de 7 cabeças nas mandíbulas. Os rabinos de Jerusalém viram o movimento de Shabbatai com uma grande desconfiança e ameaçaram excomungar seus seguidores. Reconhecendo que Jerusalém não era o melhor lugar para realizar seus planos, Shabbatai partiu para a terra natal, Esmirna. E Natã proclamou que daí em diante Gaza, em vez de Jerusalém,
seria a cidade sagrada. No caminho de Jerusalém para Esmirna, Shabatai foi recebido com entusiasmo em Alepo. Em Esmirna, onde chegou no outono de 1665, a grande homenagem foi-lhe prestada. Após alguma hesitação, ele se declarou o esperado Messias durante o ano judaico de 1665. Sua declaração foi feita na sinagoga, ao som de buzinas e gritos de "Viva o nosso rei, o nosso Mashiach". Seus seguidores então começaram a referir a ele com o nome de Amirá, um acrônimo hebraico para a frase "Nosso Senhor e Rei, Sua Majestade seja exaltada". Em 1666, Shabatai Zev tinha milhares de adeptos e seguidores. Sua fama corria por toda a Europa e em Constantinopla como o Messias que reuniria as 12 tribos e criaria uma nova ordem para o mundo a partir de Jerusalém. Líderes, rabinos, artistas, empresários e intelectuais o apoiavam. Ao se mudar para Constantinopla, o grão-vizir Fazil Ahmed Pasha ficou sabendo de uma visão que Shabatai tinha recebido em Jerusalém. Aqui a coisa começa a ficar ruim para Shabatai pela segunda vez. A primeira vez ele foi expulso de Esmirna pelos rabinos e é compartilhado para esse grão-vizir, esse líder islâmico de Constantinopla, que Shabatai tinha recebido uma profecia de que ele colocaria em sua cabeça a coroa do sultão. Imediatamente, o sultão manda prender Shabatai e mais de 300 famílias que o acompanhavam. Shabatai agora fica preso e depois desse período recluso, ele aparece com um turbante convertido ao Islã. Ele e muitos de seus seguidores do sabatismo. Isso está na história. Um judeu que se disse Messias levantou milhares de seguidores e apoiadores em Jerusalém e vários lugares da Europa e também na Turquia. Agora está preso, se converte ao Islã e mais de 300 famílias ganharam o nome de convertidos, aqueles que eram do movimento do shabatismo, desse levante sionista cabalista, em torno desse falso Messias, se convertem ao Islã. Dizem que o grão-vizir forçou Shabatai a se converter, ou então ele seria assassinado. Muitos historiadores judeus dizem que Shabatai sofria de esquizofrenia. Ele era esquizofrênico. E essa autoproclamação como Messias foi resultado desse problema mental. Fato é que esta foi a maior decepção dos judeus na história para com um falso Messias. Tudo isso porque eles rejeitaram o verdadeiro e único Senhor e Salvador, que é Yeshua. Oremos para que eles se arrependam. Vocês conseguem, a partir dessa história, traçar muitos paralelos da feitiçaria, da bruxaria no judaísmo, as conexões com Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, os escritos paulinos aos Tessalonicenses, e como os judeus esperam esse homem que vai reunir as tribos de Israel e liderar uma nova ordem no mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar e também comentar aqui embaixo. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.